Aqui eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fundação Santo André, sou pós-graduado em Ethical Hacking e Cybersecurity pela Uniciv, sou especialista de segurança da informação, como o Wellington falou, e tenho a função de líder técnico lá na empresa. Fui e sou líder técnico em dezenas de pentests, tanto nacionais quanto internacionais. Já participei de grandes projetos. Sou Bug Hunter, estou classificado entre os top 15 hackers da Bug Hunt, mas não limito só a ela, também faço Bug Bounty na Integrity, na Bug Crowd, na Hackaflag, em tudo que tiver aí eu estou participando. Sou autor da CVE 2023-31893 e possuo as certificações CH Practical e a EJPT. Beleza, aqui é um disclaimer, que a apresentação ela foi criada utilizando um ambiente 100% simulado, então eu não peguei nenhum ambiente real para fazer esse teste, e também ele não condiz com o atual ambiente da minha empresa atual e das empresas anteriores. E tudo que eu for mostrado aqui, ele tem como foco a disseminação de conhecimento e não tem como intuito incentivar atos criminosos. E só execute testes similares a esses em ambientes que vocês possuem permissão. Beleza. Primeira pergunta, o que é Red Team? Alguém aqui não sabe o que é Red Team? Eu acho que é mais fácil. Boa, perfeito. Todo mundo sabe, já é uma economia de tempo. Mas eu vou falar breve aqui. O Red Team, ele é um conceito que ele foi criado no campo militar. Então, antigamente tinha muitos militares e precisava testar para saber se o inimigo conseguiria invadir uma base militar. Então, tem um caso bem famoso do pessoal, dos militares, que não foi aqui no Brasil, obviamente. Eles conseguiram adentrar dentro de um campo militar, que eles mesmos trabalhavam. Então, isso foi bem legal. Eles conseguiram adentrar e, cara, no tiro e no fogo, armado como se fosse um inimigo mesmo, correndo risco de vida. Então, esse foi um dos principais começos assim do Red Team. O Red Team ele é uma equipe, ele é da equipe vermelha, então ele tem como foco fazer testes de segurança e ele faz diversos testes de segurança, como eu coloquei aqui. O time de Red Team ele faz pentest, que pode ser pentest web, mobile, API, qualquer coisa, infraestrutura, qualquer coisa dá para fazer um pentest. Operação Red Team, que é o objetivo dessa palestra. Cyber Resilience, que a gente tem como objetivo testar todos os controles de segurança da empresa. Cyber Wargaming, que é bem parecido com o ambiente que eu comentei anteriormente, que seria o time de defesa contra o time de ataque. Então, a gente começar a fazer vários testes lá, isso é bem legal. Emulação de adversário, que é quando a gente emula ações que os adversários estão fazendo. Então, normalmente a gente pega lá no Mitre lá, os principais ataques que estão sendo realizados e a gente emula esses ataques. Exercícios tabletop, que ele é em conjunto com diversas áreas para a gente escolhe um caso de uso e a gente escolhe um caso de uso, a gente vai simular que tem um insider dentro da empresa. Então, pega diversas áreas da companhia e a gente vai fazer essa simulação do insider dentro da empresa. Disaster Recover, então, um exemplo bem conhecido desse tipo de teste é o Ransom. Então, a gente colocar o Ransom numa máquina e começar a fazer testes e validar se a gente consegue fazer movimentação lateral, se a gente consegue bypassar o EDR, se o antivírus vai bloquear e etc., e a reprodução de fraudes, que a gente trabalha em conjunto com o time de fraudes para identificar fraudes no ambiente. E a operação de Red Team, que ela tem como o principal objetivo validar a eficácia da segurança da empresa. Então, diferente do pentest, normalmente o pentest a gente possui um escopo definido, com limitações, com prazo. Já uma operação de Red Team, ela é um pouco mais aberta. Então, cara, vale de tudo. Como eu coloquei, vale até trocar a senha do CISO, vale fazer ataque físico, chegar atrás do CISO lá, ver ele digitando a senha. Então, claro, se tudo isso estiver dentro do escopo, pode fazer tranquilamente. Então, beleza. Coloquei aqui algumas fases da operação de Red Team. Então,
A primeira é o planejamento, definição de escopo e objetivos. Então, eu peguei aqui uma empresa fictícia que chama Darkhole, que eu peguei uma máquina no VuniHub e criei algumas coisas em cima dessa máquina. O escopo, então, tudo que envolver o nome da empresa Darkhole, então, numa empresa a gente colocaria esse escopo, tudo que tiver o nome da empresa a gente pode testar. E o objetivo principal, nesse caso, foi obter acesso ao domain controller principal da empresa, mas o objetivo pode ser milhares de outros objetivos. Agora, vamos para a coleta de informações e reconhecimento. Beleza, então, aqui eu criei essa empresa no LinkedIn aí, o nome dela é Darkhole. Então, na fase de reconhecimento, a gente identificou que nessa empresa possui 2 usuários, a Anne Castle e o Gerard. E analisando depois o que esses usuários postaram, para ver se tinha alguma informação sensível, a gente identificou que o usuário Gerard fez um post no LinkedIn colocando o novo layout do crachá. Aqui não está dando muito para ver, mas depois eu compartilho a palestra com vocês, vocês conseguem ver o que está escrito. Então o Gerard colocou aqui o crachá dele, com o cargo de desenvolvedor, a matrícula dele e a data de admissão. Analisando também outras coisas na parte de reconhecimento, a gente identificou que o Gerard ele tem um projeto no GitHub. E dentro desse projeto tinha um bug em aberto de um projeto dele, ele falando que tem uma falha de SQL injection e ele queria saber quem que poderia ajudar ele nesse bug. Então, eu peguei de exemplo aqui, mas isso aqui acontece bastante, não explícito desse jeito, mas acontece bastante do pessoal postar em redes sociais, no Reddit, em outros fóruns de perguntas, as pessoas postarem informações sensíveis da empresa. Então, eu quis criar um caso bem parecido com o ambiente real, para vocês terem uma noção de como normalmente a gente faz esse tipo de atividade. Continuando na parte de reconhecimento, eu rodei o Nmap aqui. Como a palestra minha é curta, eu não vou conseguir falar 100% das coisas de bit no bit aqui, o que cada coisa é. Mas o Nmap ele é uma ferramenta de enumeração, a gente consegue fazer enumeração de porta, a gente tem a enumeração de porta, de serviço, a gente tem alguns scripts dele que ele vai fazer, por exemplo, análise da HTTP, ele vai fazer várias análises, igual nesse caso aqui, ele identificou que tinha um diretório que chama .git, então ele vai fazer diversas análises. Então o Nmap ele tem como esse principal objetivo fazer um reconhecimento no alvo. Então, nesse caso, a gente identificou que o site principal da Darkhole, ela tem a porta 22 aberta, que é a do SSH, e tem a porta 80 aberta, que nesse caso o próprio Nmap já identificou que tinha um diretório Git exposto. Então, aqui a gente identificou que tinha um diretório Git exposto. E aqui também uma outra informação, mas que não é tão relevante nesse caso aqui, que é nesse caso, mas pode ser utilizada em outros objetivos, que é a versão do sistema operacional. Acho que um ano e meio atrás teve o Log4j em uma das versões do Apache. Então, caso esteja esse tipo de vulnerabilidade, seja a versão do Log4j, você já consegue identificar através dessa parte de enumeração. Então, aqui, utilizei a ferramenta GitDumper. Eu também vou postar no meu... Depois, vou deixar no final meu LinkedIn, eu vou colocar todos os comandos, todas as ferramentas que eu coloquei, eu vou mandar para vocês. Então, o GitDumper ele é uma ferramenta que a gente vai acessar, essa ferramenta ela automática, ela vai acessar todos esses diretórios aqui, todos esses diretórios, o Rocks, o Info, o Logs, o Objects, o Riffs, então ele vai acessar todos esses diretórios e ele vai fazer o dump disso tudo. Então aqui, ó, ele está baixando todas as páginas que estão lá, e aqui ele já baixou. Então aqui eu acessei um diretório que chama backup, e dentro desse diretório dei um comando que chama gitlog. E no gitlog a gente consegue visualizar o histórico de alterações que foi feita no Git. Então a gente identificou que o Gerard fez um commit, que seria uma alteração no Git, nesse projeto. E o gitdiff a gente consegue visualizar aqui, a gente consegue identificar se houve alteração e pega o nome do commit, e aqui a gente consegue validar e saber o que foi alterado com o comando gitdiff. Então a gente identificou que teve um post passando
com o nome, com e-mail e com uma senha, que aqui eu não consigo ler, mas aqui eu consigo identificar melhor. Aqui tem o e-mail que é lushadmin.com, e a senha é 321. Então a gente identificou que teve foi passado um usuário e uma senha aqui via post, nesse Git. E isso é muito comum de encontrar. Eu já encontrei essa vulnerabilidade em dezenas de empresas, então por isso que eu quis colocar isso, porque realmente acontece. Não é algo que é ilusão, realmente isso acontece. Então, beleza. Agora vamos identificar quais foram as informações que a gente conseguiu coletar até agora na nossa operação. Então, a empresa encontrada no LinkedIn, a Darkhole, a gente identificou 2 funcionários, que é a Anna Castle e o Gerard. A gente encontrou um post do Gerard expondo um crachá, que é extremamente comum, na maioria das empresas a gente encontra isso, infelizmente. E a gente vai identificar o que isso pode trazer de problema para a empresa. O post do Gerard no GitHub, falando sobre a vulnerabilidade, uma aplicação web encontrada, uma exposição do Git encontrada e uma credencial que estava exposta no diretório do Git. Então, aqui, acho que dá para ler melhor aqui as credenciais. Próxima fase, engenharia social. Nessa fase eu não trouxe algo prático. Por quê? Porque se eu trouxesse algo prático, igual eu trouxe no outro exemplo, ia ficar limitado apenas em um caso. Então eu quis trazer para vocês dezenas de casos que a gente pode utilizar numa engenharia social. A remota, que as principais que a gente utiliza, é o phishing, tanto via e-mail, tanto quanto SMS e ligação. E a falsificação de e-mail, que a gente pode encontrar via o SPF e o DMARC. E engenharia social física, a gente pode, é um mundo ilimitado, qualquer coisa a gente consegue fazer. Então, como criar um crachá com arte divulgada pelo Gerard. Então, eu já vi alguns casos aí que o pessoal, como já está lá a foto perfeita, a gente consegue criar um crachá. Claro, esse crachá não vai funcionar o NFC lá e o RFID para você entrar, mas ele tem como a gente tentar bypassar o segurança lá, tentar enrolar a equipe de recepção para passar isso. Clonar o crachá via RFID, então uma coisa bem comum, quem trabalha em grandes empresas e tem restaurante próximo, eu não sei se vocês já viram, mas a pessoa deixa o crachá em cima da mesa para guardar o local do almoço. Então a pessoa deixa o crachá na mesa e vai lá pegar a comida para ninguém pegar o local da mesa. Então isso é um grande problema, tanto de furto quanto a gente fazer uma clonagem com o Proxmark aí, que a gente consegue clonar e só de encostar a gente já consegue pegar todos os dados que estão naquele cartão e utilizar ele futuramente. Se passar por um funcionário da limpeza, um policial ou qualquer outro para acessar as áreas sensíveis da empresa, a gente chama isso de protecting. Furtar o crachá de um funcionário que deixou em cima da mesa, que foi um exemplo que eu dei mais acima. Entregar brindes na porta da empresa, isso é bem legal e é muito fácil da gente conseguir entregar um pendrive com algum malware lá dentro para a gente conseguir pegar acesso reverso na máquina, entregar mouse, qualquer coisa a gente consegue entregar. Oferecer dinheiro em troca de informações sensíveis, caso isso esteja no escopo. A gente oferecer dinheiro, como a gente percebe que a maioria dos ataques de ransomware acontecem dessa forma. Na maioria dos casos não é o time de ransomware lá que encontrou uma vulnerabilidade, não. A maioria dos casos eles oferecem dinheiro, oferecem lá 10, 20 mil reais para um funcionário, que normalmente é o pessoal de telemarketing, que infelizmente a gente sabe que eles não ganham tão bem. Então 20, 30 mil reais pode mudar o mês daquela pessoa. Então eles falam assim, não, só me passa uma credencial aqui, a sua credencial, ou me passa uma lista de clientes que você tem aqui, eu vou te dou 20 mil reais por isso. Então a gente sabe que isso acontece bastante e é o principal case dos ataques de ransomware. Acessar o prédio utilizando uma técnica de porta aberta, que a gente chama de tailgating. Então a gente sabe bastante, a gente vai entrar numa empresa, a porta está aberta, não, espera, deixa aberta aí para eu passar. Então isso já é uma possível falha de segurança que a gente consegue explorar. A gente não ter acesso a alguma sala que é acesso via crachá, a gente consegue acessar através dessa, entre aspas, falha. Analisar o lixo da empresa para procurar informações sensíveis. Então, a gente está na sala do Kevin Mitnick. Então, a gente já sabe, a maioria aqui sabe muito bem que esse era um dos principais testes que eles faziam quando ele era mais novo, que é o dumpster diving.
Beleza? Próxima fase, identificação de vulnerabilidades. Aqui é a página principal da Darkhole. A gente acessou ela com aquela credencial que a gente encontrou do Gerard lá, aquela LUSH lá, e a senha era 123. E no post do Gerard, a gente identificou qual que era o endpoint que estava vulnerável a SQL Injection. Então, a gente identificou que estava nesse endpoint aqui, do perfil de usuário, que é o ID igual a 1, e a gente identificou que era nesse perfil que estava a vulnerabilidade. Então, a gente conseguiu explorar essa vulnerabilidade. Aqui eu passei com o burp aqui, só que agora não dá para ver, mas quando eu enviar os slides vocês vão conseguir ver. Aqui é a requisição com o burp. E aqui eu salvei essa requisição do burp e joguei no SQL Map. O SQL Map é uma ferramenta que ela automatiza o processo de SQL Injection. Então, eu salvei toda essa requisição que eu fiz e joguei dentro do SQL Map. O SQL Map automaticamente explorou essa vulnerabilidade e me trouxe algumas tabelas, alguma base de dados que tinha lá na aplicação. Então, a fase de identificação de vulnerabilidade do ponto principal foi essa. Com a credencial encontrada, a gente encontrou o endpoint de SQL Injection. Boa. Exploração e infiltração. Nessa fase, é a fase que a gente explora realmente as vulnerabilidades que a gente identificou. Nessa fase, na fase de identificação, a gente só identifica as vulnerabilidades e cataloga elas, possíveis endpoints que pode estar vulnerável, e nessa fase a gente realmente explora essas vulnerabilidades. Então, aqui, agora dá para ler melhor. Então, ali foi o comando que eu usei do SQL Map para ele explorar. Claro, eu não consegui colocar o comando inteiro porque o comando era muito extenso, a gente tem que ficar acessando várias informações, mas eu tentei ser um pouco mais preciso, já coloquei a base de dados exata que estava a informação que a gente precisa, e a gente encontrou nessa base de dados uma credencial em texto claro, que também é um problema. E essa credencial é o Gerard e a senha é full. E como tinha a porta 22 aberta lá do SSH, a gente conseguiu acessar o SSH da aplicação com a credencial que a gente encontrou no SQL Injection. Então, em alguns casos, a gente não vai encontrar essa credencial exposta em texto claro. Porém, contudo, entretanto e todavia, os devs eles colocam em MD5, que também não muda muita coisa, está praticamente em texto claro também. Então, a gente consegue facilmente quebrar as senhas que estão em MD5. Ações realizadas até agora: exploração do SQL Injection no endpoint do ID do usuário, de perfil do usuário, e acesso ao servidor com a credencial Gerard e a senha full, encontrada no banco de dados. Próxima fase, escalação de privilégio e movimentação lateral. Aqui eu utilizei o Limpis aqui para ele identificar. O Limpis é uma ferramenta que ele vai procurar por possíveis pontos de escalação de privilégio em ambiente Linux. A gente tem o Limpis, que é utilizado para Windows, e o Limpis, que é utilizado para Linux. E aqui ele me trouxe uma informação bem legal, que ele enumerou que tem um usuário que chama Lossy, e esse usuário ele tem um arquivo aqui no apt web, e ele tem uma informação aqui que está passando no localhost, que é na máquina, no próprio usuário da Lossy, na porta 9999. Então, a gente acessou essa pasta, esse diretório, e a gente identificou que tinha um arquivo que é index.php. E nesse arquivo, a gente identificou que ele estava fazendo uma chamada que a gente consegue fazer RCE. Então, ele praticamente é uma web shell. Praticamente a Lossy tinha no perfil dela uma web shell. Então, aqui eu utilizei a conta do Gerard para a gente fazer uma técnica que chama port forwarding. E nessa técnica, a gente passa o usuário do Gerard, passa a opção "-L", e a porta de entrada, a porta de saída, a porta de entrada, a porta de saída, que eu coloquei a mesma, e o localhost, que é o endereço que a gente precisa acessar. Então, com isso, a gente conseguiu acessar direto da nossa máquina onde que estava o arquivo que a Lossy tinha colocado. Então, a gente identificou, como era uma página que era um possível web shell, a gente utilizou o comando ID e identificamos que a gente estava com o usuário da Lossy. Então, a gente fez uma escalação de privilégio
Mais ou menos uma escalação de privilégio média, assim, não é uma escalação de privilégio full, que seria com acesso a admin, porque a Loci não é admin do sistema, mas a gente já conseguiu. E desse lado aqui eu usei o burp para subir uma reverse shell, então criei aqui um código para eu acessar a máquina dela, porque aqui a gente só ia acessar via web, a gente só ia obter as informações via web, e aqui eu usei o URL encode para a gente conseguir mandar e conseguir pegar uma shell na nossa máquina. Então, rodei aqui o comando, e aqui a gente conseguiu pegar a reverse shell. Segundo ponto agora, a gente acessou o usuário da Loci, a gente acessou a pasta do usuário da Loci e a gente rodou o comando para verificar o Bash History. O Bash History no Linux é tudo que está armazenado no Bash. Todos os comandos que você escreveu no Linux, ele vai ficar armazenado no Bash. E vai ficar armazenado nesse arquivo. Então a gente identificou que ela tinha passado a senha dela, a credencial dela, nesse Bash History. Então a gente identificou que ela tinha feito uma chamada para passar as credenciais dela. E isso acontece muito. Já peguei muitos casos desses em servidores internos. Depois que a gente utilizou as credencial que ela passou, a gente acessou a máquina com a credencial dela e rodamos o comando sudo-l para identificar as permissões que esse usuário tem e alguns comandos que esse usuário pode acessar. A gente identificou que o Python 3 estava sendo executado como root na máquina dela. Então a gente utilizou uma técnica bem simples aqui para conseguir pegar root. Então a gente utilizou aqui o Python 3, -c import, o pty para a gente spawnar o bin bash como root. Então a gente conseguiu pegar aqui e acessamos como root a máquina dela. Depois desse caso, agora a gente vai para a parte de movimentação lateral. Então eu utilizei aqui primeiro um comando em bash mesmo, porque em alguns casos a gente não tem como baixar ferramentas dentro da máquina, às vezes a máquina não se comunica com a internet, então eu fiz um for básico aqui para conseguir obter as máquinas ativas na rede, que é uma técnica que chama ping sweep. Então eu fiz tanto com bash e também fiz com algumas ferramentas, utilizei o crackmap-exec, também a gente consegue validar as máquinas da rede. Utilizei o ARP para também identificar as máquinas e também utilizei o Nmap para identificar as máquinas ativas na rede. Depois disso, a gente identificou, nesse caso tinha 2 máquinas ativas na rede, agora a gente tem que procurar o IP do AD. Então a gente usou aqui esse comando para identificar todo o gerenciamento da rede dessa máquina. A gente identificou na parte de DNS, que em muitos casos acontecem. Se a máquina está no domínio, o DNS que está aqui vai ser o DNS do AD, ou o DNS do Domain Controller, que no fim também ele pode ser um AD. E aqui é outro comando para a gente identificar o IP, o nome do domínio, tudo certinho. E aqui uma outra técnica para a gente identificar o AD, rodando o Nmap, né, procurando pelas portas 53, que é a do DNS, a porta 88, que é a do Kerberos, a porta 389, que é do LDAP, e agora, qual porta que está aqui? E a outra porta também aqui, que eu não consigo ler agora qual porta que está aqui. Isso, é a que está ali. Criando uma word list de matrículas. Então aqui está um ponto que a gente conseguiu. Com a matrícula que a gente encontrou do Gerard, a gente criou uma word list de possíveis matrículas. Então, rodei um for também aqui e consegui criar 250 matrículas com a credencial, através da matrícula do Gerard. Utilizei o carebrute para fazer a enumeração de possíveis usuários na rede. Naquele caso, ele já trouxe uma vulnerabilidade que chama ASRap Hosting, só que a gente não vai explorar ela agora. E aqui ele identificou também com o Nmap e usei a mesma técnica. Aí a diferença, o carebrute ele só me trouxe 22 usuários, o Nmap ele me trouxe 150 usuários ativos na rede. Aqui a gente utilizou uma técnica de password spraying para encontrar possíveis credenciais na rede. Então a gente utilizou a lista de todos os usuários e uma senha em específico, que foi o nome da empresa.
e nesse caso a gente conseguiu obter uma credencial válida. E aqui a gente também fez a mesma técnica, que foi na rede inteira, para identificar todas as máquinas da rede, e aqui foi somente no AD, para identificar dentro do AD. Então aqui tem máquinas que pode ser que não esteja no AD, como alguma máquina que não está dentro do domínio, e aqui é só dentro do AD. Depois disso a gente fez a enumeração de usuários com a credencial que a gente encontrou. A gente fez uma enumeração com o LDAP Domain Dump, que ele faz a enumeração de todos os usuários, os grupos, as máquinas, tudo que tem dentro do ambiente. E também utilizei o Bloodhound, que é praticamente a mesma coisa, só que ele traz uma interface gráfica que a gente consegue visualizar melhor aqui. Agora, obtendo o domínio admin. Nesse caso, eu usei o Kerber Hosting. Meu tempo já praticamente já está 0 aqui, então não vou conseguir explicar muito bem como eu gostaria. Mas o Kerber Hosting, ele é um tipo de ataque que a gente consegue fazer para obter o ticket TGS do Kerberos. Então, o que seria isso? A gente vai conseguir obter o TGS, ele é um ticket que ele é utilizado para fazer a autenticação no AD. O Kerberos dá para fazer uma palestra só sobre o Kerberos, mas eu vou ser objetivo para não perder tanto tempo. Então, a gente consegue, com essa vulnerabilidade de Kerber Hosting, a gente consegue enumerar todos os tickets TGS que tem no domínio. E nesse caso, a gente só precisa de uma credencial padrão do sistema. A gente não precisa de uma credencial administrativa do AD. Então, eu enumerei aqui uma conta de serviço que chama SVC CIEM, que acontece muito. Para a gente conseguir enumerar, para a gente conseguir explorar o Kerber Hosting, é necessário que tenha uma conta de serviço cadastrada no SPN. Como eu falei, eu não vou conseguir explicar muito bem, mas essa é a ideia. E aqui, a gente pegou o ticket lá, o hash, e aqui a gente conseguiu quebrar esse hash com o hashcat. A gente quebrou o hash e identificou a senha MyDSec underline 2023. Underline não, é exclamação 2023. Com essa credencial, a gente conseguiu acessar o AD, e dentro do AD, com o CrackMapExec, a gente recebeu um Powned. E para quem conhece o CrackMapExec, esse é onde que chega quando a gente começa a brilhar os olhos. Depois que a gente tem acesso de domain admin, a gente consegue fazer qualquer coisa no ambiente. Que nesse caso, eu fiz o dumping de todas as hashes que tem na máquina. Então, eu utilizei uma ferramenta que chama Secrets Dump, que ela é uma das ferramentas do InPackage, e eu consegui fazer o dumping de todas as hashes que tinha na máquina. E também utilizei o Evil e o ERM para a gente conseguir obter a shell da máquina, mas também a gente conseguiria acessar o RDP e etc. Aqui, utilizei a técnica DCSync, que ela é uma técnica que a gente consegue obter os hashes de todos os usuários que a gente quiser. Como eu falei, eu não vou conseguir explicar 100% o que é cada técnica dessa, porque meu tempo já foi para o beleléu. Mas aqui eu utilizei o Metasploit, que eu não tinha mostrado até agora, então achei interessante mostrar aqui nessa técnica. Utilizei o módulo do Kiwi, do Meterpreter, que é o Mimikatz, que no fundo é o Mimikatz que ele está rodando. Aí eu coloquei aqui para obter a hash do usuário KRBTGT, e esse usuário ele é muito interessante porque a gente consegue fazer ataques de Golden Ticket com esse usuário, então por isso que eu quis mostrar. Está acabando já. Outros exemplos, eu só consegui trazer um exemplo por conta do tempo, mas outros exemplos que a gente consegue obter domain admin no ambiente, que é o maior privilégio que o AD pode ter. Uma vulnerabilidade chama Some Account Name Spoofing, vulnerabilidades no ADCS, que é no certificado do AD. A gente consegue ter, milhares de vulnerabilidades. Cada uma dessas daqui é uma vulnerabilidade. Spoof Sample, DFS Course e o Petitpotent, e muitas outras. Ações realizadas até agora, elevação de privilégio via RCE na aplicação interna. A gente fez um port forward para conseguir acessar e o Python estava executando com permissão de root e a gente conseguiu obter acesso. Identificamos o AD no ambiente, realizamos a enumeração de usuários, junto com a técnica de Password Spray, a gente acessou um usuário, fizemos o dump do AD e obtemos domain admin via Kerber Hosting. Beleza? Manutenção de acesso, já está acabando. Aqui eu criei
um usuário, manutenção de acesso. Criei um usuário no ambiente, isso já é uma parte de manutenção que a gente consegue acessar esse usuário quando a gente precisar. Então, eu criei um usuário no ambiente. E aqui eu explorei uma técnica que chama admin SD holder, a build permission, que eu também não vou conseguir explicar agora, mas essa vulnerabilidade a gente consegue criar um usuário no domínio e colocar esse usuário como domain admin, e com esse usuário a gente consegue resetar senhas e consegue fazer tudo. E se qualquer usuário tentar alterar a senha, depois de 60 minutos a gente vai conseguir ter acesso de novo. Então a gente criou o usuário, a adição do usuário no grupo de domain admin e a alteração de senha. Principais pontos encontrados aqui nessa operação: funcionários postando informações sensíveis nas redes sociais, senhas expostas no Bash History, falta de segmentação de rede, que a gente, através de uma aplicação web, a gente acessou o AD do ambiente, usuários utilizando senhas fracas, senhas armazenadas na descrição do usuário, que lá no Bloodhound a gente conseguiu identificar, usuários administrativos vulneráveis a Kerberos Hosting e sem nenhum tipo de bloqueio durante os testes. E a última coisa é a parte de debriefing, que é onde a gente junta vários times da empresa para verificar qual que é o próximo passo de cada um, quem que vai corrigir a vulnerabilidade, quais foram as lições aprendidas dessa vulnerabilidade. Beleza, obrigado, de verdade. Tem algumas dúvidas, depois eu falo com você. Valeu, Perfeito. mano. Obrigado, pessoal.